Olá, bom dia pessoal! Sejam bem-vindos aqui a essa live super especial desta quarta-feira. Eu estou hoje com a psicóloga Mirela Neri, para quem não conhece, para quem já me ouviu falar sobre ela aqui nos meus vídeos, né? Sempre que eu falo alguma coisa a respeito da psicologia, a respeito do movimento inconsciente, eu praticamente só falo o nome dela, né? Porque é a profissional em que eu confio, foi com quem eu aprendi praticamente tudo da psicologia, né? Dos padrões de comportamento que nos movem, que nos levam a comer de determinadas formas, a forma como a gente se relaciona com os alimentos. Então, todos esses aspectos do nosso psíquico, do nosso inconsciente, que eu já venho estudando há alguns anos, foi com a ajuda da psicóloga Mirela Neri, que é especialista no movimento inconsciente, no conhecimento do inconsciente, que faz parte do nosso aparelho psíquico, né, Mirela? Isso mesmo. E se você ainda não segue a página dela, vai lá no Instagram, @MirelaNeriPsicóloga, não é isso? Isso mesmo. E ela tá com um conteúdo incrível também para ajudar você ainda mais nesse movimento, nesse crescimento e conhecimento do seu inconsciente, ok? Bem, hoje nós vamos falar sobre os transtornos alimentares, sobre as questões psíquicas inconscientes que estão relacionadas e que estão movimentando todas essas desordens alimentares. Então, nós vamos falar sobre anorexia, bulimia, compulsão alimentar e algo que é o que mais acomete as pessoas hoje em dia, e muita gente não tem consciência disso, que é o comer transtornado. Ótimo. Os transtornos alimentares, eles se originam, claro, vêm de movimentos emocionais, inconscientes, mas eles não começam de uma vez. Eles vão começando, vão gerando, vão apresentando alguns sinais e que vão desencadear lá nos transtornos propriamente ditos, ok? Bem, mas antes da gente entrar propriamente dito no conteúdo, nós precisamos nos abrir, estarmos presentes de fato, porque o que vamos tratar aqui hoje é um conteúdo muito profundo, então precisamos estar mesmo concentrados no nosso próprio corpo e eu quero convidar você agora para fazer isso. De que forma? Você vai respirar de forma mais lenta e mais profunda, prestando atenção na sua respiração e conectado aqui e agora conosco. Combinado? Desta forma, você vai conseguir aproveitar ainda mais o que nós vamos te ensinar aqui hoje, que é um conteúdo muito precioso que pode mudar a sua vida. Então, conecte-se conosco, desligue atenções, coisas que podem estar roubando a sua atenção e esteja bem atento ao que nós vamos falar aqui, ok? Quer dar mais alguma dica com relação a isso, Mirela? Porque hoje a gente vive tão no modo automático, uma loucura, né? E às vezes estar no momento presente é algo bem desafiador, né? Sim, com certeza. Bom, quero cumprimentar a todos, quero dizer que para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com a Pauline. A Pauline é a minha nutricionista e a minha escolha por ela não é por acaso, né? Eu fico até emocionada porque realmente é uma relação de muita confiança, muita segurança, porque o corpo é pra gente um desafio. Eu trabalho muito, desenvolvi muito o meu psíquico, né? E faço isso bem alinhado com o meu corpo, com o meu organismo e tenho tentado aprender cada vez mais dele. E a Pauline é quem me conduz nessa tarefa, pela segurança, pelo amor com que ela faz, pela competência técnica e principalmente porque nos últimos anos, os últimos 10, 12, 13 anos, não sei, perdi as contas, né? Ela vem se dedicando de fato a aprender sobre o inconsciente. E eu quero reforçar para vocês que o inconsciente é 90% da força invisível que nos move. E é justamente por isso que é muito difícil a gente mudar um padrão de comportamento, tá? Se você não sabe como o seu inconsciente funciona, então a sua força fica limitada. E se você não tem um profissional que compreende isso e que te ensina sobre isso, então fica mais difícil ainda.
Então vamos atender ao convite que ela fez, de concentrar no corpo. É como se você então movesse a sua atenção daqui para cá e ouvisse agora a partir daqui, tá? Ela vai fazer as perguntas essenciais porque ela entende muito da necessidade de vocês. E eu tô aqui para contribuir. Vamos lá. Pergunta e eu respondo. Isso aí. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, quiser deixar alguma pergunta, você pode nos mandar aqui ou por direct, tanto no meu Instagram como no da Mirella, que nós vamos responder. Talvez não dê tempo de responder aqui nessa live, mas nós nos comprometemos a te responder, seja pelos stories ou em algum vídeo específico, se o conteúdo for exigir uma maior profundidade, né? Sim. Então nós duas nos comprometemos a isso, ok? Então pode deixar sua pergunta, manda pra gente, nós vamos com muita alegria responder você, tá bom? 1 hora aqui no Instagram passa muito correndo, então nós temos que ficar bem focadas naquilo que é o essencial para você, tá bom? Com relação a esse tema que hoje em dia tem sido tão desafiador para nós, que é a nossa relação com a comida. Nós vivemos dias onde essa cobrança pelos padrões estéticos, né, de Sim. corpo, estética corporal, que tem que ser magro, quem é gordo parece que não tem tanto lugar, a pessoa já se sente de certa forma excluída. Então há uma certa cobrança da sociedade com relação a essa questão do peso. E hoje em dia são tantas dietas, são tantas informações, é tanta gente falando sobre o que pode comer, o que não pode comer, que as pessoas estão cada vez mais confusas, na verdade. O excesso de informações, ao invés de estar nos ajudando, está trazendo ainda mais confusão, ok? Então, por isso você precisa ter mesmo um profissional, né, Mirella, Sim. que te conduza e se comprometa em seguir o que este profissional está te orientando, tá bom? Bem, com relação aos transtornos alimentares e a forma como nós nos relacionamos com a comida, como escolhemos o que comer, a quantidade do que vamos comer, tem total relação com as nossas emoções. Sim. Não dá para dizer que comida é só para nutrir o corpo. Não. Nós não podemos escolher os alimentos apenas pelos nutrientes que ele tem. Hoje em dia é um nutricionismo que os próprios nutricionistas estão recomendando as comidas apenas pelo tipo de nutriente que tem e ignorando o fator emocional que é tão importante. Nós não podemos deixar de olhar para isso, porque você pode dizer, Eu diria até que é a base. é a base. Senão, bastaria você saber o que tem que comer e pronto, ninguém teria dificuldade de controlar a quantidade do que come, não teríamos ninguém com excesso de peso e doentes por causa de alimentação. É porque, na verdade, o comer é algo que é mais movimentado pelas nossas emoções, pelo nosso inconsciente. Por isso nós precisamos tanto aprender sobre isso. E esse comer transtornado, hoje em dia, ele tem sido algo muito presente na vida das pessoas. E eu quero trazer para vocês uma clareza sobre o que são esses sinais transtornados, para que você possa buscar identificar em você talvez algum padrão, ok? Então, o que eu vou te dizer aqui agora são alguns sinais que você pode apresentar 1, 2 ou mais, em maior ou em menor intensidade. E o importante é que você esteja atento com relação aos seus comportamentos, às suas atitudes. Por quê? O que você está fazendo, a forma como você está se comportando, está refletindo no seu corpo. E o seu corpo mostra para você todos os sinais, todas as informações de que algo está desajustado e precisa ser reorganizado. Então você precisa perceber o que o seu corpo está te mostrando. E o que eu vou te dizer aqui são movimentos, comportamentos que podem estar refletindo, talvez você não esteja percebendo por causa justamente desse movimento automático que nós vivemos hoje em dia, desconectados, sem nem ver o que está fazendo. Então olha só, o comer transtornado, que é o primeiro passo antes de chegarmos nos transtornos alimentares propriamente ditos, como anorexia, bulimia e a compulsão, eles são, por exemplo, quando você está excessivamente preocupado com o corpo.
sempre achando que está acima do peso corporal, quando na verdade nem está. Sabe aquela pessoa que fica se pesando todos os dias? Todo dia se pesa e a mínima variação que dá na balança já entra em crise, em desespero. Já começa a querer não comer nada, já começa a querer excluir da alimentação algum tipo de alimento, como carboidrato, como doce. Aquela pessoa que come excessivamente e depois acha que vai eliminar tudo isso na academia e usa a atividade física como uma forma de eliminar aquele excesso que foi ingerido em um momento de maior compulsão, né? Porque comeu um pouco além, já sabendo que no dia seguinte iria para a academia para eliminar aquilo. Esse é um dos sinais também do comer transtornado. Uma outra coisa que acontece bastante nesse movimento de comer transtornado é aquela pessoa que preocupa-se demais com informação nutricional. Informação nutricional de alimento. Quantas calorias tem? Será que isso tem gordura? Isso tem açúcar? Isso não tem? E, gente, eu não estou falando aqui daquele cuidado, daquela atenção com que você come. Eu estou dizendo aqui daquela forma excessiva de controlar tudo que vai comer. Ou seja, a pessoa primeiro quer saber quantas calorias tem para decidir se ela vai comer ou não. Isso é algo que pode chamar a atenção, que pode se desenvolver, evoluir para um transtorno alimentar. Então você deve sim observar o que você está comendo. Se você estiver no supermercado, você precisa, antes de comprar algum alimento que você não conhece, por exemplo, ler sim as informações nutricionais, os rótulos. Mas o que eu estou dizendo que uma coisa é você cuidar do que você vai levar para casa, outra coisa é você viver neurótico com relação a isso, ok? Então observe o seu comportamento. Aquelas pessoas que bebem líquido o dia inteiro para passar a fome, tá evitando comer, tá pulando as refeições do dia para evitar comer, para evitar engordar, usando shakes, chás, substitutos de refeições para tirar o apetite, para anular aquela sensação natural de necessidade de alimento. Então, o comer transtornado são todas aquelas atitudes, aqueles sinais que o seu corpo te mostra, de sensações que te desconectam do verdadeiro propósito da comida. Me surgiu até uma dúvida agora. Aproveitar, né, pessoal? E aquelas pessoas, Pauline, que também sabem que precisam fazer dieta, que tem inclusive a saúde comprometida, né? Não tem essa obsessão com os cuidados, mas tem a obsessão pela comida, né? A compulsão pela comida. Exatamente, é um dos assuntos que nós vamos falar aqui. Também é um comer transtornado, né? Sempre que a comida entra, você come ou deixa de comer por razões psíquicas, emocionais, que precisam ser olhadas, que precisam ser cuidadas, é algo que pode te gerar problemas de saúde, pode te gerar problemas em outras áreas da sua vida, inclusive. Porque se há uma questão emocional, uma questão inconsciente que você precisa olhar, que você precisa colocar em ordem e você não coloca, não é só no seu corpo que vai aparecer, que vai ter efeito. Não é verdade? Exatamente. E o comer compulsivo é muito isso, né, Mirella? É quando a pessoa coloca comida para preencher, para satisfazer uma necessidade que é emocional. Não é isso? Isso. Então, muitas vezes é uma falta que a pessoa sente, uma falta inconsciente, e aí você vai poder explicar para nós ainda com mais critério, mais profundidade, como é essa falta que a pessoa sente, como é que é esse movimento inconsciente, mas que a pessoa busca preencher com comida, e de fato a comida alivia por um instante. Sim, por um instante sim. Há um prazer momentâneo, mas logo depois vem aquela culpa. Uma sensação de saciedade naquele momento, né? De prazer. Satisfação, de prazer. E depois vem a culpa, né? A culpa por ter ingerido aquilo que não era o mais adequado no momento. E principalmente porque tá com aquela angústia emocional que não foi suprida. Acho que antes de explicar isso, nós precisamos entender assim, o corpo é a única coisa que te pertence. Na vida, na sua vida, o seu corpo é a única coisa que te pertence. Nada mais. A hora que você perdeu o seu corpo, a vida termina, ok? Então a primeira coisa que nós precisamos acordar é isso.
Você não tem mais possibilidades de intervir em nada mais, nem na vida do seu filho. Depois que ele sai de dentro de você, não é mais responsabilidade sua. Tá? É só dele. O que ele faz com o corpo dele, você não tem domínio, ok? Então, o seu corpo é seu. E é ele que te faz ter todos os resultados na vida. Primeiro ponto que a gente precisa combinar. O psíquico, ele atua no seu corpo. A força do seu psicológico, ela se manifesta aqui, no seu organismo. Não está separado, é junto, ó. O corpo e o psíquico caminham juntos, completamente juntos, tá bom? Então, como é que a gente percebe o psíquico da gente funcionando? No corpo, ok? Mas nós estamos acostumados mais a pensar do que sentir. E o inconsciente, que é 90% daquilo que nos move do nosso aparelho psíquico, ele atua, ele se manifesta, ele conversa com você no seu organismo a partir daqui, dos sentimentos, das suas emoções e todas as memórias vividas por você na sua história, desde a barriga da mãe até os seus antepassados, encontra-se aqui no seu corpo, tá bom? Então você precisa perceber os seus sentimentos para identificar o que te falta no seu organismo. Tá claro, pessoal? Se você não coloca a sua atenção aqui para perceber o que te falta e ingerir o que te falta, realmente, dos aspectos físicos e psíquicos, você confunde as duas coisas. E é aí que vem a compulsão, né? Exatamente. A compulsão, ela nasce exatamente daí. Te falta algo psíquico, porque nós não aprendemos a cuidar do nosso psíquico na idade que deveria, né? A nossa história, ela tá cheia de questões não resolvidas, não desenvolvidas. Então o vazio, a angústia dessas coisas não tratadas, ela se encontra no seu corpo, gerando essas sensações de vazio, de pressão, né, de angústia, e é o que desencadeia a ansiedade, porque aí você vai tentar resolver isso na sua mente. Aí você pensa, e quanto mais você pensa, mais distante você fica do seu corpo, e mais distante do seu corpo você tende a tratá-lo de uma maneira que não resolve a necessidade dele, e isso vira uma compulsão. Porque quando ele tem uma necessidade e você não resolve, você dá uma anestesia comendo, então aquilo aumenta, né, Pauline? Uhum. Então aumenta e aí você vai precisar cada vez mais ingerir a comida para aliviar os sentimentos e as sensações que você não aprendeu a resolver. Tá? E aí você ganha dois problemas, né? O Exatamente. ganho de peso Isso. e aquela questão original emocional que em algum momento você vai precisar lidar com isso. É, sobretudo a culpa, porque a culpa é a coisa mais alienante de se viver. Porque a culpa, ela te paralisa, né? E com ela você fica pior, aí é o ciclo vicioso. Mirela, agora assim, de uma forma bem prática, dentro dessa questão da compulsão, de que forma bem prática as pessoas, quando se perceberem nesse movimento de estar buscando se preencher com a comida, de que forma ela pode encontrar a saída para isso, além de se conectar com o próprio corpo, de que forma ela pode quebrar esse padrão? Tá. Ó, a primeira coisa é identificar naquele momento, que eu chamo de transe. O que é o momento do transe? É quando você está reagindo sem consciência, quando você está reagindo sobre o efeito do inconsciente. Então, se você percebe que você está no transe, por exemplo, ali você está comendo desordenadamente, E nem viu o que nem comeu, viu nem o que sentiu o comeu, sabor. a primeira coisa é a consciência, tá? Então você precisa tomar consciência, porque quando você toma consciência é o primeiro passo para parar o movimento inconsciente, que é o do transe, tá? Naquele momento. Naquele momento. Eu sugiro fortemente, Pauline, assim, que as pessoas aprendam a se alimentar com consciência, usar a consciência para se alimentar diariamente, porque é mais difícil sair do transe depois que você entrou nele. Então vamos combinar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar não entrar no transe. E para isso estar presente antes. Isso, e estar presente é percebendo o seu corpo todos os dias, por meio da sua respiração, tá?
Então, conectando com a sua atenção aqui e não com a sua atenção aqui. Isso já vai te tornar mais presente para poder Então, fazer boas escolhas. Um exercício bom seria, antes de comer qualquer coisa, de escolher inclusive o que vai comer, parar por um instante e fazer essa respiração, se conectar com o próprio corpo. Isso, seria um bom exercício. Exatamente. Né? O ideal é que a pessoa faça isso o tempo todo, mas com mais consciência ainda no momento de alimentar. Isso. Porque às vezes a pessoa chega correndo de casa, da rua, né, do trabalho, chega em casa com aquela fome e ao mesmo tempo está muito ansioso, muito estressado, né? O que acontece com a maioria das pessoas hoje em dia é a compulsão no final do dia, na verdade, quando chega em casa. Exatamente, as pessoas estão no piloto automático, né? Então ela não tem consciência da hora que o corpo está precisando do alimento, ou qual alimento o corpo está precisando. Ao longo de um dia todo, né? Sim. E eu vou mostrar que isso é tão sério, Pauline, que as mulheres hoje não conseguem nem identificar quando estão grávidas. Elas não conseguem nem perceber, e eu tô falando porque a gravidez é algo importante em relação a esse desenvolvimento do organismo. Né? Então você imagina, perceber o corpo no dia a dia é um desafio porque nós não estamos praticando. Tanto é que nós não conseguimos identificar muitas vezes se é fome ou se é vontade de comer. Exatamente. Na maioria das vezes é vontade de comer. Vamos combinar, pela rotina que a gente tem, pelos alimentos, a forma como a coisa acontece, na maioria das vezes é vontade de comer, né? Sim. É difícil a gente realmente sentir fome, né? Na maioria sim, porque nós não estamos percebendo. E eu costumo dizer que a fome, ela não deixa dúvida. Sim. Porque a fome é uma necessidade tão primitiva do ser humano, tão... Assim como a vontade de urinar, quando você tem sono, quando você tem vontade de evacuar, você não tem dúvida. Assim também é a fome. Acontece que nós aprendemos a confundir a fome, colocar outras coisas no lugar de comida, e aí a sensação de prazer vem, de satisfação, de preenchimento vem, e aí uma coisa se confunde com a outra. Mas se estiver conectado de fato com o corpo, dá para perceber se é fome ou vontade de comer. Sim, com certeza. E você falando nisso, eu acho muito importante explicar também qual foi a nossa primeira alimentação, né? Na verdade, nós tratamos exatamente antes da amamentação. Antes da amamentação, no útero. E foi uma alimentação passiva, de alguma forma. Alguém cumpriu ela por você. Então eu quero deixar muito claro para você aqui agora que a nossa tendência é tratar o nosso corpo exatamente como nós tratamos a nossa mãe. Mirela, como assim? Eu trato o meu corpo como eu trato a minha mãe? Sim. Se você se distanciou do seu corpo, se você deixou de sentir a sua mãe, se você criticou, julgou, achou que sua mãe podia ser melhor, achou que a sua mãe é fraca, frágil, ou que ela não consegue se comportar de maneira adequada, é exatamente assim que você sente que funciona o seu organismo. Que sempre poderia ter sido melhor. Que sempre poderia ter sido melhor. Nunca está satisfeito com o corpo. Nunca está satisfeito, exatamente. Ou pune a mãe, né, por estar vivo, por ter recebido a vida, né? Tem muitas pessoas que elas punem a mãe diariamente. Gente, é claro que isso é um movimento inconsciente. Ninguém faz isso pensado, na maioria das vezes. Isso é inconsciente. Mas na maioria das vezes sentido. Então vamos aprofundar um pouco mais nessa explicação que eu acho que ela é essencial. Por que razão então que eu trato o meu corpo como eu trato o corpo da minha mãe? O meu corpo veio do corpo da minha mãe. Ela se comprometeu a perder a vida para me trazer até aqui. Vou dizer de novo. A sua mãe fez um compromisso, inclusive de morrer, para te trazer até aqui. Nenhum vínculo na vida é maior e mais profundo do que esse. Se ela decidiu te colocar aqui, ela sabia que nessa hora ela poderia morrer. Então, gente, esse vínculo, ó, e aí você sugou vida dela. Você sugou o alimento que veio do corpo dela. O alimento da sua vida veio do corpo da sua mãe. Foi a sua primeira nutrição.
Foi a primeira maneira que a sua vida foi gerada e você não escolheu isso conscientemente. Não foi uma escolha que você fez com o seu pensamento. O seu corpo tinha uma necessidade, o dela tinha a resolução lá e ele te entregou de uma maneira passiva, percebe? Então é um vínculo de amor muito forte. E a habilidade para você conseguir suportar esse corpo na vida e conduzi-lo para o melhor resultado vem do reconhecimento desse vínculo de amor. Só que tristemente algo acontece na cultura brasileira que nós aprendemos a criticar, a julgar, a excluir os nossos pais. Por um tempo isso foi até valorizado, na época que a gente falava dos aborrecentes. Era como se a gente validasse a postura do adolescente nisso. E o adolescente se tornava adulto com essa postura, compreende? Só que essa crítica, esse julgamento, essa punição, né? Essa exclusão é o que nós transferimos para o nosso organismo. Então, o seu padrão alimentar tem a ver com padrão relacional com a sua mãe. Se você acha que a sua mãe deu pouco, todo tanto que você ingerir é pouco, porque te falta sentir o amor dela. Não porque ela não te deu, ela te deu, senão você não estava aqui na vida. Entende? Mas você se recusou a se nutrir desse amor. Percebe, Paulinho? Quando eu me recuso a me nutrir do amor da minha mãe, então eu fico vazio. E às vezes isso acontece depois de nascido, né? Sim. Muitas vezes é na infância, mas em algum momento da vida há esse distanciamento. Uhum. Esse distanciamento, essa ruptura psíquica com a mãe, ela pode acontecer inclusive dentro do útero, né? Às vezes a criança passa por uma experiência, o bebê, o feto, lá dentro, que faz com que ele se recolha. Porque o bebê e a criança, eles são puro sentimento, eles não entendem para administrar o sentimento. E isso influenciado pelas sensações e emoções da mãe, tipo alguma coisa que a mãe tá passando na vida, algum desafio, alguma tristeza que a mãe tá passando na vida, seria algo nesse sentido que promove essa sensação no feto, no bebê? Sim, com certeza. E como o bebê ainda é puro sentimento, ele não pensa, ele não consegue administrar os sentimentos. E aí, às vezes, ele nasce já com essa dor, com esse medo, com essa restrição em relação à mãe. E isso fica marcado no corpo. E isso fica marcado no corpo, exatamente. São as sensações que movem, os sentimentos que movem essa pessoa na vida. Agora, a gente precisa entender que a mãe é humana e não tem como ela não passar por isso. E como ela não aprendeu, ela também não consegue te ensinar ainda dentro da barriga dela. Vai chegar um momento que nós vamos conseguir isso, tá, gente? Eu confio verdadeiramente. Mas enquanto isso não acontece, você vai nascer com essas dores. Por mais que essa mãe tenha dedicado todo o amor. Só que aí, quando eu me distancio da minha mãe, é como se eu não me entregasse a ela. Como se eu não confiasse nela. Eu fico vazia desse amor, mas necessitando dele. E aí eu vou partir para as minhas outras relações buscando esse amor. Como eu vou encontrar pessoas com a mesma dor, elas não vão me dar esse amor do jeito que eu quero. Porque não é dela que eu preciso, é da minha mãe. Compreende? E aí, nessa ansiedade de não encontrar e resolver isso dentro de mim, a comida é o principal recurso, porque ela causa a sensação de saciedade no físico mesmo, né? E eu já vi paciente dizendo assim, que a comida era companhia para ele. Exatamente. Não só preenchia internamente, lá no estômago, aquela sensação de plenitude mesmo. Sim. No prazer do paladar também, mas era uma companhia, era algo que ele tinha ali, que ele sabia que não ia fugir dele. No fundo é a mãe, né, gente? É a mãe que nutriu. É da mãe que essa pessoa sente falta, né? Até porque no nosso corpo também, nós trazemos a memória de todos os nossos antepassados, né? Nossos avós, nossos bisavós, nossos tios, a memória de todos aqueles que vieram antes, ela encontra-se no meu corpo, a memória psíquica, assim como a física. Né? Sempre que você diz isso, eu me lembro que muitas pessoas, eu mesma já tive dificuldade de entender isso, né? Como que a memória dos meus antepassados estão aqui no meu corpo, gente? É genética.
Do mesmo Genética. jeito que você recebe o nariz, a boca, às vezes a diabetes, o problema cardíaco, você também recebe as questões psíquicas, tá? Tudo aquilo que a sua família que veio antes não curou, permanece nas gerações seguintes, ok? Mas do mesmo jeito que você pode mudar o seu nariz, mudar o seu corpo, reduzir o peso, você também pode desenvolver as questões psíquicas. Isso precisa ficar bem claro, né? E muitas vezes, aí foi importante você dizer que eu até lembrei de uma paciente que nós temos em comum, né? Que ela chegou nesse estado de compulsão, né? E essa dificuldade de controlar o comportamento. E uma das coisas que nós percebemos em conjuntos é que lá atrás, na história da família, a família tinha passado por um período de muita escassez, de muita fome. E esse sentimento de medo de passar fome, de sentir que não tem comida, que não está disponível para ela, é o que fazia com que ela comesse compulsivamente com medo de faltar, né? Então, a Pauline deu o exemplo aqui de uma pessoa que sentia a comida como companhia, e agora eu estou mostrando uma experiência para vocês que nós conduzimos juntas, de uma paciente que tinha medo de faltar. Porque lá atrás, para os antepassados, eles passaram fome. Mas no momento atual, ela não passa. Só que como os sentimentos, eles estão no corpo, eles não foram resolvidos, é como se ela fosse perder. Então ela chega num lugar, ela quer comer tudo, né? E se essa pessoa não toma consciência de que isso não é dela, que isso é do passado dela, que o momento atual é outro, então ela vai estar sempre refém desse comportamento. E é por isso que a Pauline diz que na hora da alimentação, antes de você pegar o garfo, você se alimentar com consciência. Você entender que você está no aqui e agora, 2020, vivendo uma outra realidade. E às vezes, assim, as pessoas talvez não precisam entender exatamente o que houve, né, Mirela, na história. Tipo, porque houve privação de comida nos meus antepassados. Talvez ela ainda não tenha chegado nessa clareza de dar nomes, de dizer exatamente o que aconteceu. Nem todas as pessoas vão conseguir chegar nessa clareza. Sim, mas se na hora ela tá lá, ela vai começar a alimentar e ela presta atenção nos sentimentos dela, ela vai identificar o medo de faltar. Ponto. Aí ela identificou o medo de faltar, se ela olha para a comida, ela vai falar para ela, não vai faltar. Não faz sentido. Tá tudo bem, não vai faltar. É esta consciência. Tá tudo bem. Se chegar no ponto dessa consciência, um dia de cada vez, um passo após o outro, isso fica automático. Daqui a pouco, o automático é a consciência, a disciplina do momento presente. Já vira um hábito. Já vira um hábito, porque antes não, né? O habitual, o automático é comer de uma vez. Sem consciência para suprir os vazios, né? Resolver a culpa por impulso. E falando da compulsão, nós dissemos aqui, por enquanto, sobre a comida como companhia, sim, né, os movimentos de vida intrauterina, com o relacionamento com a mãe. Sim. Quais outros padrões estão relacionados com a compulsão alimentar, que podem estar relacionados com a compulsão alimentar? Tá, nós falamos da questão dos antepassados também, né? Uma das coisas muito frequentes é a relação também com o pai, né? Bert Hellinger fala que a anorexia, ela está fundamentada na relação com o pai, tá? Então, não só isso, tá, gente? Às vezes o movimento pode estar relacionado a outras pessoas da família, mas é mais comum ser em relação ao pai. Só para esclarecer, anorexia é quando a pessoa rejeita comida. Ela rejeita tanto que ela vai emagrecendo até chegar no estado caquético e colocando a própria vida em risco. Muitas pessoas morrem por inanição, anorexia, falta de nutriente mesmo. E isso é um distúrbio, né? Isso. Em questões psíquicas importantes. Qual é o movimento inconsciente? E é claro que a gente está falando aqui de patologia, mas eu quero deixar bem claro para você que isso compete também a todas as pessoas que não chegaram no estado patológico. Você pode estar vivenciando isso que eu vou explicar agora de uma maneira muito pequena.
Mas se não houver consciência e intervenção, pode ficar grande. Vai crescendo. Né? Isso também é válido para os seus filhos, ok? Quando uma pessoa se recusa a se alimentar, qual é o movimento inconsciente por trás disso? Isso é válido para as crianças também, tá? Ela está se recusando à vida. É um movimento de negação de permanecer na vida. E a anorexia é o extremo disso, tá? Então é como se a pessoa, de alguma maneira, começa a sabotar a própria vida. É um movimento, então, inconsciente de partida da vida. E é muito comum que essa pessoa faça isso por alguém da família. Quando alguém emocionalmente não se encontra bem, está no movimento de despedida e essa pessoa sente isso e quer ir fazer esse movimento no lugar do outro. É muito comum que isso aconteça em relação ao pai, né? E a bulimia é esse movimento de querer desistir da vida em alguns momentos, em outro decidir ficar. Quando eu não como, eu morro, né? Quando eu como, eu vivo. Mas eu vivo e sinto culpa, né? Então eu faço algo para tirar a comida do meu corpo. E a bulimia também relacionada ao movimento com o pai? Sim, é mais frequente, tá? Mas pode ser outros aspectos. Eu tive no consultório, por exemplo, casos, né, de pessoas que eram gêmeas e um dos irmãos não se desenvolveu. E ela não soube. Na consciência. Nasceu sozinha e não Nasceu sabia que tinha um irmão sozinha, gêmeo. não sabia que tinha um irmão gêmeo junto, tá? Depois que nós fizemos o trabalho aqui, ela percebeu o corpo, ela sentiu a presença do irmão e retomou essas lembranças, a sensação que ela tinha é que o irmão não ficou porque ela se nutriu sozinha. Ela não deixou comida. As crianças têm essa fantasia, né? De que o que eles fazem impede que os outros façam, né? Então, essa recusa em se alimentar era pela culpa e, sobretudo, para fazer esse movimento de estar junto com esse irmão de novo na morte. Isso é algo bem profundo, né, Paulinho? Muito, muito. É novo, mas a frequência disso é muito grande, muito mais do que a que a gente imagina. E como a gente disse, talvez a pessoa não vai ter a clareza disso, mas se ela perceber que algo, né, tá se movimentando, mesmo que ela não consiga explicar o que é. Sim. Por um instante, pare. Por exemplo, se Sim. nesse momento ela vai se alimentar e ela toma consciência da culpa, ela vai perceber culpa do quê? O que eu fiz de concreto? Que culpa é essa? Qual é a origem? Só dela conseguir separar a culpa do momento da alimentação dela, isso já permite, então, que ela tenha uma alimentação adequada. E isso é um movimento da bulimia também. Acontece na bulimia também. Ela come, sente culpada, vai lá e vomita. Isso. Mas a culpa é de estar na vida. Uhum. Não Então é a culpa por ter comido. Não. Por engordar, É a por culpa exemplo. de estar mantendo vida. Percebe? Uhum. É a culpa de estar mantendo vida. Então, como ela tem uma dor, e que muitas vezes essa dor não é dela, às vezes é uma dor de alguém da família, porque ela está ligada, presa nesse amor de uma maneira desordenada. Por isso que eu digo, os nossos principais problemas não é por falta de amor, é por um amor desordenado. E aí causa toda a desordem na alimentação, porque alimentação é manutenção de vida. Então vamos combinar que nós não estamos falando de alimentação. A Pauline não é uma nutricionista que te ensina a alimentar. A Pauline é uma nutricionista que te ensina a manter vida, a desenvolver a sua vida, a tomar posse daquilo que é melhor para a sua vida. E falando isso, acabei de lembrar de uma experiência de uma personal, né? Sim, que foi inclusive o que originou a nossa ideia de estar aqui hoje falando com vocês. Sim. Sobre isso. Quer Exatamente. contar? Pode contar você. Você que estava com ela, né? Só te falar. Tem uma personal que é amiga nossa, né? E que estava relatando para Mirella sobre a experiência que ela teve com as alunas de personal dela. E que essas alunas estavam num movimento muito forte de recusa a alimento, fazendo dietas muito restritivas e, claro, para emagrecer, porque estavam recebendo orientações para comer cada vez menos, e isso foi refletindo na atividade física, no nível de energia. E essa personal que tinha um padrão alimentar muito saudável, tinha prazer com a comida,
né, não tinha nenhuma questão de ganho de peso por excesso de comida, ela se sentiu como na obrigação, por fidelidade a essas alunas, de também começar a fazer restrição, para vocês perceberem o quanto é forte o movimento inconsciente. É claro, ela não pensou, eu vou também parar de comer porque elas estão parando de comer. Foi algo que foi acontecendo intuitivamente, inconscientemente, ela relatou, e começou a restringir tanto a sua alimentação que começou a ter baixa de energia e começou a ter problemas em casa, viu? O quanto em casa ela estava tendo um padrão alimentar diferente, e ela percebeu isso e falou, não, eu não vou mudar o meu padrão alimentar, eu vou voltar a ter abundância de alimentos, me relacionar de forma livre com os alimentos como eu tinha antes, e orientou as alunas dela a também seguirem esse padrão mais consciente de alimentação. Isso, porque qual foi a consciência que ela tomou, já que é uma pessoa também que conhece sobre o seu inconsciente? Ela começou a perceber que a maneira como ela estava vivendo a alimentação era uma maneira escassa. Que então, ao invés de gerar vida, que é o propósito do alimento para você, ela começou a viver escassez. E uma pessoa que é dotada de recursos, assim como você, né, tem muitas possibilidades para se nutrir de uma maneira leve, feliz, saudável na vida, em função de uma dieta restritiva, estava vivendo a escassez. Gente, isso é verdade. Né? Uma das coisas assim que me encantou a primeira vez, né, no nosso trabalho, eu falei para Pauline que o padrão alimentar na minha família era um padrão de antigamente, né? E que eu falei para ela, olha, eu não consigo imaginar uma dieta onde eu tenho que ficar distante da mesa da minha família, do meu pai e da minha mãe, porque isso é relacional, né? E ela disse assim para mim, não, Mirella, não é isso. Não é uma dieta para te tirar da sua família ou te tirar das suas relações. É você entender o que o seu corpo precisa e a melhor forma. E a hora que você compreende isso, tudo muda, porque o alimento é relação. Exatamente. Né? Então essa personal, o que ela disse pra gente? Eu tava perdendo vida. Eu, que tenho uma vida abundante, estava entrando num movimento de escassez. E aí é claro, gente, que o seu corpo não vai te permitir. Por isso que muitas dietas não funcionam. Porque o seu corpo não vai deixar você fazer esse mal para ele. De fazer ele passar por necessidades que ele não precisa. Porque a sua vida é abundante. Exatamente. Em recursos. Por isso que um programa nutricional de emagrecimento, sim, que visa apenas a dieta, não vai resolver. Não é disso que você precisa, não é uma dieta. Você precisa desse olhar, dessa consciência muito mais profunda. Sim, do que te leva a comer. Ao invés dele te ajudar a emagrecer, ele vai te ajudar a perder vida. Isso é insustentável. É insustentável. Por isso que o corpo não permite. Por isso que o corpo não adere. Né? E aí começa a dar os sinais cada vez mais, né? Em cada pessoa, sinais diferentes, mas ele grita se você não ouvir. Isso. Através de doenças, através de distúrbios, né, na sua saúde, sim, de uma forma geral. E de perdas relacionais também, né? Porque aquilo que eu consigo da relação com a outra pessoa é aquilo que eu consigo comigo mesmo. Se eu extraio o melhor de mim comigo mesmo, eu consigo me entregar melhor para o outro, né? Então, se eu nutro melhor a minha vida, eu consigo ser uma pessoa que nutre a vida dos outros. Olha o quanto isso é sério. E relacionamento é tão vital para nós humanos quanto comida. Exatamente. E olha que coisa maravilhosa, né? Relacionamento e comida, as duas coisas juntas. Pois é. Nós vamos terminar essa live aqui e vamos almoçar juntas hoje, né? Tem coisa mais maravilhosa, gente. Eu costumo dizer que comida é só... Aliás, eu aprendi isso com o meu pastor, né? O Paulo Júnior. Comida é só um pretexto para juntar pessoas, para juntar gente, né? Você não vai chamar um amigo para conversar se não for tomando um cafezinho, fazendo um lanche, né? E tá tudo certo. O que não tá certo é você ignorar as percepções que o seu corpo te traz, não perceber as sensações de fome, se não é fome, estar desconectado disso e colocando comida no lugar
disso. Isso. É aí que está o problema. Exatamente. Vamos falar da solução. Exatamente. Se você se distanciou da sua mãe, é hora de você internamente voltar a se aproximar dela. Não há uma relação com o seu corpo saudável sem uma relação saudável com a sua mãe. Aí a maioria das pessoas fala assim, não, mas meu relacionamento com a minha mãe é ótimo. Porque elas pensam assim, não, eu tenho gratidão. Elas pensam na gratidão, mas elas não sentem a gratidão. Gente, sentir é algo muito diferente do que pensar. Lamento te dar uma notícia muito triste. Na nossa cultura nós aprendemos que sentimento é fraqueza. E a notícia triste é que esse é o seu maior engano. O seu sentimento é a sua maior força. Então aqui, nós estamos aqui hoje para te desafiar a perceber o que você de fato sente pela sua mãe. É o que você sente pelo seu corpo. Né? E a superação, ela começa a partir daí. Daquilo que você faz nos seus sentimentos em relação à sua mãe. Não importa se ela está viva, se ela já faleceu, né? Se ela foi boa ou se ela foi uma mãe cheia de dores e transferiu isso para você. Não importa. O que importa é que o corpo que você nutre é pedaço dela. O corpo que você nutre, você só recebeu porque ela se comprometeu a morrer para você estar aqui. Ah, Mirella, mas minha mãe quis me abortar. Ah, mas ela te abortou? Ela te abortou? Não. Então, mas foi muito difícil a gestação dela, mas ela não te trouxe até aqui? Não importa. Essas reclamações, elas não importam. Importam é que seu corpo está aí, inteiro. Ele é seu, está na vida. E você precisa aprender a conduzi-lo. Se você não sabe conduzir o seu corpo, você não sabe conduzir mais nada. E você disse no começo, o nosso corpo é a única coisa que de fato nos pertence. E quando a gente perde o nosso corpo, a gente perdeu a vida. Exatamente. E quero complementar. Só você pode cuidar do seu próprio corpo. Não tem ninguém que pode fazer isso por você, se você é um adulto, né? Sim. E eu quero fazer um acordo com vocês hoje, tá? A gente anda meio perdido, porque a gente tem informações demais, aí a gente escuta 1, 2, 3, 4, 5 nutricionistas, 4 psicólogas, 10 médicos, e aí a gente, coach, e aí vai. E aí a gente não sabe o que fazer. Escolha uma única pessoa de cada área. Para conduzir, né? Para te pra conduzir, ser conduzido. Para você aprender. Uma pessoa que vai te ensinar sobre o seu físico, uma pessoa que vai te ensinar sobre o seu psíquico e uma pessoa que vai te ensinar sobre o seu espiritual. Mas quem não se permite ser conduzido pela mãe e pelo pai, fica nessa confusão. Então chega disso. Isso é o que te tira do rumo essencial para aprender a nutrir a sua vida de bons alimentos, de boas relações. Porque se você tem boas relações e se alimenta bem, você tem tudo. Não te falta nada. E se você está conectado com Deus, né? Exatamente. Recursos nós temos, informações temos. Ó, estamos aqui, 2 profissionais extremamente capacitadas, Sim. estudiosas no assunto, Disponíveis, dispondo de tempo, né? Tempo de vida, tempo de consultório, para estar aqui com vocês, trazendo informação de qualidade. Então, não tem mesmo desculpa, né? Isso me faz lembrar que os nossos principais problemas na vida não é porque nos falta algo. É porque nós estamos usando mal o que nós temos. E é isso que a gente faz com o alimento. Tem alimento demais, você usa mal o alimento, usa inclusive como se ele fosse escasso. Olha, isso é um crime para o seu organismo. Né? Como se fosse faltar, como se o seu corpo não tivesse recursos. Sim. Para lidar com a escassez, inclusive, se fosse necessário. Né? Nosso corpo é muito inteligente, ele se adapta. Sim. Então não há razão para o medo da escassez. Exatamente. Né? Então essas percepções, gente, são muito valiosas, muito preciosas. E é importantíssimo, nada do que a gente falou aqui você vai poder aproveitar se você não exercitar essa percepção, porque é realmente um exercício, é algo que deve ser treinado. É treinamento todo o tempo. Nós estamos numa fase que as pessoas querem solução mágica. Sabe por que nós estamos nessa fase? Superficial, rápida. Você sabe por que nós estamos nessa fase? Porque psiquicamente nós não crescemos. Só a criança quer solução mágica. Só a criança que acha que estralou o dedo e resolveu. Tudo que você fez até agora com o seu corpo
tá aí, a consequência já está colhida. Para transformá-lo não existe caminho mágico. Existe um novo caminho, um passo a passo, um novo caminho numa mesma vida. E aí, como tem muita gente que também não cresceu psiquicamente e está fazendo propostas de soluções mágicas, a gente, como criança, encontra uma outra criança e se envolve nisso. Isso é perigoso. Observe, gente, olha o quanto isso é sério. As pessoas estão adoecendo porque não estão sabendo se alimentar. Não sabem se alimentar da comida e não sabem se alimentar dos seus relacionamentos. Exatamente. É muito sério. Exatamente. E isso vai gerando cada vez mais problemas e mais questões para você lidar. Sim. Né? Então, essa percepção, esse exercício é para todos os dias, a todo momento. Por isso que exercício de meditação é bem-vindo, né? Esses momentos que você tira no dia para exercitar a conexão com o próprio corpo, sim. Mas é a todo momento, gente. É dirigindo, é antes de servir seu prato, é naquele momento que você está se sentindo angustiado. Calma, para. E eu tô falando aqui, não é pra você tirar um momento, ficar lá não sei quantos minutos fazendo isso. Não, é automaticamente, a todo momento. Você está dirigindo, quando está comendo, quando está servindo um copo de água, está respirando e fazendo uma respiração consciente. E percebendo o seu corpo, né? Sinais do seu corpo. Na verdade, é importante a gente aprofundar um pouquinho nisso. Ótimo. Eu falo muito assim, gente, você tem que respirar, mas respirar nós já estamos. Sim, a respiração consciente. Consciente. E para que a respiração consciente? Quando a gente orienta uma respiração consciente, o que a gente quer com isso? Não é que você tome consciência da sua respiração, é que você tome consciência do seu organismo. Do corpo. Então aqui, ó, quando eu converso com vocês, eu não consulto em nenhum momento a minha mente. Eu não consulto a minha mente. Eu tô aqui, ó, eu consigo perceber desde a ponta lá do meu pé até a minha testa, que tudo. Eu tô percebendo meu corpo por inteiro. Eu sei falar cada movimento de parte do meu organismo. Por quê? Porque eu estou treinada a estar com você no presente. As pessoas têm um discurso de presença. E ninguém entende o que é esse discurso de presença. Presença é isso, é você perceber a companhia do outro, que eu estou percebendo a Pauline, estou percebendo vocês no sentimento que se encontra presente em todo o organismo. Então, estar presente é estar consciente do seu corpo e a respiração é o caminho para isso. É porque à medida que você está prestando atenção na respiração, você volta a atenção para o seu corpo e menos aqui. Exatamente. Né? Que é o nosso maior desafio hoje, para a maioria das pessoas, é sair aqui do raciocínio, pensamento, do lógico. Isso. Tem explicação ou não das tem? Teorias, das teorias, né? Exatamente. Isso. O que as pessoas acham que a cognição é o ponto essencial para a sua vida. E na verdade não é. Não adianta você ter muita informação se você não sabe usá-la. Né? Não adianta você ter muita inteligência se você não tem uma habilidade relacional. São coisas separadas. E para você saber se relacionar com o outro, você tem que saber se relacionar com o seu corpo. Tá? Então isso que a Pauline falou é muito sério. Nós estamos extremamente ansiosos e com medo porque nós esperamos a aprovação do outro, porque nós não aprovamos o nosso corpo em função da exclusão dos nossos pais, por subestimar, por ter pena, por querer cuidar. Entende? Então a gente se distancia. Isso aqui é só 10%, isso aqui é 90%. Se você consulta 10% para tomar decisões na sua vida, é claro que a sua vida está dando errado. Não tem jeito, Dani. E cansa, né? Cansa. Vejo pessoas exaustivas, né? Exaustivo. Gente, isso é tão sério que a gente gera vida por meio dos nossos filhos e nós estamos tratando os nossos filhos como peso. A gente acha que a exaustão da nossa vida é o quanto está difícil educar os nossos filhos. Não, a exaustão da nossa vida é exatamente isso que a Pauline te ensinou agora. É esse excesso de pensamento, é se querer resolver a vida aqui, tá bom? Se o seu pensamento está agitado, se a sua mente está acelerada, isso é só um sinal de que você está no caminho que te leva para o prejuízo, que te move para o menos, que subtrai. Então você tem que fazer exatamente isso que ela está te ensinando, voltar a atenção para o seu corpo, essencialmente percebendo a sua respiração. Quando você fizer isso, você vai perceber que a sua respiração está curta, por isso que a mente está acelerada.
Então você intensifica a respiração, né, Pauline? Mais Prestando lenta, atenção no profunda. corpo, mais lenta, mais Expansão. profunda, expandindo, Isso. até a sua mente desacelerar e você estar de novo aqui no presente para viver o agora. Exatamente. Quanto maior a exaustão, esse cansaço, vai ser maior a ansiedade, maior a angústia e, claro, vai refletir no modo como você se alimenta. Exatamente, Né? porque A aí, compulsão é exatamente, perfeito, Pauline, porque olha o que acontece, nunca tinha falado isso dessa maneira. Quando você entrou nesse movimento, você entrou no movimento de perda de vida. Você está perdendo vida, tá? Aí o que você precisa? De vida. Aí onde você vai encontrar a vida? Na comida. Em qual comida? Na mais fácil. E a mais fácil hoje é a comida que não é saudável. É a que está na sua mão. Entendeu? E aí você vai se nutrir de uma comida que não vai gerar o que você precisa, que é a vida saudável. Então você está num hábito, numa rotina de vida, no piloto automático que te prejudica. Você fica exausto, cansado, né? Culpa os outros do seu mau resultado, porque você acha que é o outro que tinha que ser feito. Fica com a sensação de que já está sofrendo demais e que merece um conforto. Exatamente, porque o conforto é vida realmente, só que não é a vida nutrida de qualquer maneira. Uhum. E aí você precisa da comida. Aí você pega a comida mais fácil. Uhum. Ou aquela que é mais palatável, né? Isso, ou aquela que te dá mais sensação de saciada, rápido. Uhum. Que dá aquele peso, né? Aquele Os pacientes peso. falam, eu preciso de alguma coisa que dá um peso no estômago. Porque a pessoa, quando está no movimento de compulsão, ela come até sentir que não aguenta mais. Exatamente. O sinal que ela consegue ouvir do corpo já é o do desconforto para parar de comer. Isso. E você sabe o que me vem agora, Pauline? Assim, de fato, esse conteúdo, ele é um conteúdo vital, que ele precisa chegar para milhares de pessoas, de preferência milhões. E eu conto verdadeiramente com a sua contribuição para nos ajudar nessa tarefa. Porque esse é o nosso compromisso de vida, né? Exatamente. Espalhar essa informação que é tão vital. Vital. Então não escolha para quem você vai encaminhar. Por favor, não faça isso. Tem uma forma de encaminhar a própria live, não tem? Tem. Você tem uma setinha ali na lateral, você pode encaminhar para todas as pessoas do seu direct. Que a pessoa recebe o vídeo. Isso, e ela pode ver, tá? E ele só fica no ar 24 horas. Coloca também no seu stories, tá? Compartilha no seu WhatsApp, compartilha, gente, com todo mundo. Você sabe por quê? Tudo que nós estamos falando aqui é sobre gerar vida, manter vida. A sua tarefa também é gerar vida para outras pessoas, é ajudar as outras pessoas a nutrirem a própria vida. Quando a gente compreender isso na nossa essência e se comprometer, quando você menos perceber, sua alimentação já mudou. Consequentemente, É, naturalmente. Naturalmente já mudou. Por isso que a Pauline tem ensinado tanto que é possível se alimentar com prazer. Exatamente. Quando você tem consciência e faz boas escolhas. Porque você aprende a gostar de tudo que te faz bem. Uhum. É uma mudança de postura, né, Pauline? Com certeza, a comida precisa ser prazerosa. Sim. Não tem razão por que ser diferente. Exato. Alimento é vida. Comer é um dos maiores prazeres que nós temos. Sim. Né? E nós podemos fazer isso com muita alegria e de consciência tranquila. Exatamente. Isso está chegando ao finalzinho da nossa live. Bem, bom, se você não deixou... Quer falar mais alguma coisa? Só pra um eu beijo encerrar? enorme, um abraço enorme e muito obrigada. Gente, muito obrigada Mirella, por dispor do seu tempo, da sua energia, da sua vida, né? Tempo de vida para estar aqui compartilhando informações tão preciosas. É uma honra. Tão transformadoras para tantos, né? É uma honra e eu faço isso porque minha vida foi transformada, né? Ela me conduziu muito bem. Hoje eu me relaciono muito melhor com o meu corpo. É uma honra tê-la também como cliente, ensinando isso para as pessoas, né? Então eu que te agradeço o convite sempre, sempre, o seu carinho. Vamos fazer mais cuidado. vezes, né? Vamos Temos sim. muita coisa para conversar a Isso. respeito disso. O tema é muito complexo e muito profundo. Nós podemos escolher um tema da sua preferência, você escreve para a Pauline e a gente aprofunda num único tema. Isso Mas aí. eu acho que essa base, ela precisava ser construída Exatamente. pela gente agora. É isso aí. Então, muito obrigada. Nós vamos depois passar aqui em todos os comentários para ver se ficou alguma pergunta que a gente não respondeu.
Pode mandar por direct, tanto pro meu Instagram como pro dela, @MirelaNeri, psicóloga. Eu vou deixar depois o link para vocês. E nos vemos na próxima segunda-feira, na live de perguntas e respostas, onde eu também estarei respondendo as suas dúvidas na segunda-feira às 20 horas e na próxima quarta-feira às 11 horas. Esse é o meu compromisso com você, ok? Beijo, fiquem com Deus e até Beijo. breve.